Beleza, pessoal? Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora você está assistindo o vídeo, mas vamos ao nosso vídeo de hoje. Bem, hoje nós vamos fazer uma coisa diferente, tá bom? A gente vem falando sobre Europa e agora a gente está entrando na parte, né, da Ásia, e nós estamos também na parte da União Soviética. Por isso a gente está propondo, e aí também já é o finalzinho aí do bimestre, e a gente está propondo um trabalho, tá bom? Então um trabalhinho aí, né, para a gente fazer uma revisão daquilo que a gente viu durante esse período, tá certo? Então nós vamos, hoje, né, nós vamos focar nesse trabalho, tá certo? Pessoal aí do 9º ano, estudando, né, fazendo aí as atividades, e é muito importante isso. Então vamos focar aí nos trabalhos. Então é o seguinte, primeira questão do trabalho, eu vou explicar aqui, vou explicando cada questão. As páginas estão no livro para facilitar para vocês, vai ser moleza, beleza? Então é o seguinte, primeira questão vai dizer o seguinte: cite os limites da Europa e o que historicamente esses limites vão representar, né? O que esses limites estão representando historicamente. Então, os limites da Europa, pessoal, né? Você vai ter lá na página 82, tá? Vai ser os montes Urais, os mares Negro e também o Cáspio e também a Cordilheira do Cáucaso, tá certo? Então, esses são os limites. E aí, historicamente, o que eles são? Eles são uma cadeia de montanhas, né? E uma cadeia de obstáculos no relevo que vai impedir, porque assim, quando a gente vai olhar o mapa, né? Quando você for olhar o mapa, você vai ver que a Rússia, tá? A Rússia e a Europa, elas vão estar como se fosse uma só, né? Elas vão estar unidas, e a Ásia, ela também vai estar unida. Então a gente não poderia dizer assim, poxa, mas isso é um continente separado? Isso é um continente separado? Não, ele não é um continente, é como se não fosse um continente separado. Só que nós vamos ter essa separação do relevo aí, tá certo? Então isso é que vai historicamente separando, né, esse obstáculo no relevo. Nós vamos ter essa cadeia de montanha aí, principalmente os Montes Urais, esse relevo, né, esse relevo diferenciado, essa cadeia de montanhas, é o que vai impedir, né, da Europa e a Ásia elas estarem, né, juntas, né? Ou seja, não é uma coisa simples, né, de sair da Europa para chegar na Ásia, embora seja um continente só, que era chamado de Eurásia, né? E aí ficou também, nós vamos ter os fatos históricos, os fatos filosóficos, né? Nós vamos ter os fatos políticos e sociais, que vai diferenciar também a Europa da Ásia, tá certo? Então a gente tem aí essa separação. Vamos aqui para a segunda, né? Cite os principais rios. Principais rios nós vamos ter 3, né? Só que não é só os rios, são os rios e a importância econômica desses rios, né? Então nós vamos ter primeiro o rio Volga, né? O rio Volga, ele vai ter 50% do tráfego fluvial russo, olha só que maravilha, né? Então vai ter aí uma ligação aí, né, nessa Europa. Além disso, né, nós vamos ter durante o rio, nós vamos ter, como ele é rio, que vai ter vários, nós vamos ter grandes planaltos, né? Esse rio vai passar por grandes planaltos, né? Nós vamos ter uma grande quantidade de usinas hidrelétricas, tá? Então a importância dele vai ser essa, né? Vai ser todos eles são de navegação, né? Mas vai ter aqui a navegação e vai ter as hidrelétricas. O outro rio é o rio Danúbio, tá? O rio Danúbio, pessoal, é o seguinte, ele vai permitir o quê? Muitas cidades da Europa vão poder chegar no Mar Negro, né? E no Mediterrâneo. Olha só, então ele é um rio comercial, tá certo? Ele é um rio comercial e ele vai atingir o mercado mundial por isso. A pessoa tem uma mercadoria, vai colocar a mercadoria no barco,
vai para o rio Danúbio, e do rio Danúbio ele vai para o Mar Negro, e do Mar Negro vai chegar no Mediterrâneo. Então isso aí é muito importante, né? Um rio comercial que vai ter uma importância gigante para o comércio europeu. O outro é o Reno, né? Que vai integrar a economia da Suíça, Alemanha, França e os Países Baixos, né? Então essa integração da economia, né? Ou seja, poder tirar a mercadoria de um lugar e estar levando para o outro, né? Ele vai fazer com que ele tenha essa importância econômica. São esses três, tá? Vamos à próxima, terceira questão. Baixo crescimento natural da população da Europa tem feito o quê para evitar o... Então é o seguinte, o que diz aqui, página 89, pronto. Muitos países da Europa eles já passaram pelo período de transição demográfica, né? Então não existe mais a explosão demográfica. O que acontece agora? A população está diminuindo, tá? A população está diminuindo e está envelhecendo. Quando a pessoa tinha 3, 4 filhos, 5 filhos, então a tendência da população era aumentar. Chegou num determinado pico, né? Então chegou ali num determinado pico, as pessoas passaram a ter 2, a ter 1 filho e a não ter nenhum. Então, aquele pessoal que envelheceu, né, que foi crescendo, foi entrando no mercado de trabalho, envelheceu, ele está lá. Só que não nasceu pessoas suficientes para poder entrar no mercado de trabalho. E aí, como essas pessoas não estão entrando no mercado de trabalho, como é que vai pagar a aposentadoria daqueles que já estão aposentados? Porque tem que ter gente contribuindo lá, né, descontando o salário daquelas pessoas para poder pagar os aposentados. E aí, o que a Europa tem que fazer, né? Então, a pergunta é essa, né? Com o baixo crescimento natural da população europeia, o que a Europa tem feito para evitar o colapso econômico? Então, tem que investir em imigrantes. Então, tá lá, né? No livro de vocês vão ver, né? Que vai, ao mesmo tempo em que a Europa ela quer barrar os imigrantes, ela não vai aceitar os imigrantes, ela precisa dos imigrantes, porque esses imigrantes eles vão entrar no mercado de trabalho, tá? Aí, pessoal, nós vamos ter aí um conflitozinho lá na Europa, sabe o que é? É porque é o seguinte, os imigrantes que devem ir para a Europa são imigrantes capacitados, né? São imigrantes de mão de obra capacitada, né? Pessoas que já, né, que conheçam bem a língua, pessoas que, porque às vezes vai os imigrantes africanos, vai os imigrantes, né, de outros países, mas muitas vezes porque estão fugindo de guerra, porque estão fugindo da falta de educação, né, porque não tem educação nos seus países, vão para lá para ter uma educação melhor, e não é esse imigrante que a Europa quer. A Europa quer o imigrante, né, a Europa quer o imigrante que já tem a mão de obra capacitada, tá? Vamos lá aqui, próxima, minha bateria aqui do notebook está acabando. Vamos aqui, vamos à próxima. Cite os passos que a Europa caminhou até chegar à União Europeia. Aí, pessoal, aqui vai ser várias páginas e nós vamos ver o seguinte, ó. Primeira etapa, nós vamos ter o Plano Marshall, né? Primeira etapa, nós vamos ter o Plano Marshall. O que é o Plano Marshall, né? O Plano Marshall, ele vai ser a ajuda dos Estados Unidos para que a Europa possa se recuperar depois da Segunda Guerra Mundial, que ela estava devastada. Isso a gente viu até quando a gente ainda estava em aula, tá? E aí nós vamos ter o Plano Marshall. Depois do Plano Marshall, a Europa faz o Benelux, que é o que? Juntar, né? Alguns países se juntaram lá na Europa para fazer um comércio lá entre eles. E esse comércio deu certo, né? Que é o Benelux, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, tá? Isso aí deu certo, né? A partir daí, a Europa vai criar a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, né? Aí vai juntar o quê? França, Itália, Bélgica, Alemanha Ocidental, Luxemburgo e Países Baixos, tá? É a outra etapa. Então, nós vamos Plano Marshall, Benelux e a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, né? Depois nós vamos ter o Tratado de Roma e o Mercado Comum Europeu, né, o MCE. E depois nós vamos ter aí, vai ser formada, né, os acordos internacionais até chegar na União Europeia. Você vai discorrer, você vai escrever uma historinha que conte, que chegue nesses passos aí.
né? Passo a passo até chegar aí na União Europeia, tá? Cite os países que são potências econômicas da Europa e as atividades industriais. Olha, nós vamos ter lá onde é na página 104, olha. Países que são potência econômica: Alemanha, França, Reino Unido e Itália. Certo? São esses 4 que são os maiores, né? Que são os mais ricos da Europa. Aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter como atividades econômicas e industriais diversificadas. Eles vão ter o quê? Olha só, pessoal, lá embaixo nós vamos ter, né? Indústria de transformação de bens duráveis e não duráveis, sobretudo indústria de bens de capital, ou seja, são produção de máquinas e equipamentos. Nós vamos ter os materiais intermediários, que são o quê? Materiais que são feitos para ajudar as empresas. Então o Brasil compra da Europa uma máquina para produzir carro, né? Fazer o molde da chapa do carro. Então o Brasil vai ter que comprar lá, né? Eles fazem, né? Eles produzem isso. E nós vamos ter também materiais de alta tecnologia, né? Biotecnologia, farmácia, aviação, mecânica. Então vai ter todos esses produtos aí, tá? Tá tudo lá na página indicada, 104. Sexta questão, deixa eu ver que horas são. Botando aqui os minutos, né? O Império Russo fez para facilitar o povoamento e a exploração econômica. Essa questão a gente já tinha até feito numa das atividades que a gente fez, lá na página 115. Vamos lá, pessoal? Página 115, lá em cima, ó. Para segurar a posse, ele fez o quê? Ele fez várias linhas de trem, ele fez ferrovias, tá? Essas ferrovias, elas interligavam o país inteiro. Gente, são milhares de quilômetros de ferrovias, tá? Porque naquela época eles iam fazendo as ferrovias, iam fazendo as estações iam tendo um sistema de comunicação, e esse sistema de comunicação ele facilitava. Então ela ia mantendo o controle, né, daquilo que ela queria, tá? Através dessas ferrovias, tá certo? Então a construção da ferrovia transcaucasiana e a transiberiana, tá bom, pessoal? Muito importante a gente entender isso, né? Porque isso aqui depois vai facilitar a hegemonia da Rússia depois que termina o período de Guerra Fria, tá? Sétima, quais as prioridades do plano central da economia soviética, né? Então, a prioridade era o quê? Bem de produção, indústria de base e exploração de recursos naturais, tá? Então eram esses 3 aí. Só que isso aí fez, né, foi o que causou o declínio da União Soviética. Por quê? Porque ela investiu, né, deu prioridade aos bens de produção, indústria de base e à exploração de recursos naturais, e aí os bens de consumo ela foi deixando para trás. Como ela deixou para trás, chegou uma época lá na frente que ela precisou de geladeira, não tinha, precisou de fogão, não tinha, as pessoas não tinham os bens de consumo, e aí as pessoas foram ficando insatisfeitas com o regime, né, socialista, tá bom, pessoal? Então isso aí influenciou. Vamos aqui, prioridades do plano. Aí, pessoal, é o seguinte, se vocês estiverem vendo, aí vocês vão vendo uma questão, dá pausa, depois dá outra pausa, que é para você ir pegando aí as respostas direitinho, tá? Central da Economia Soviética, pronto, Glasnost e Perestroika. O que foi isso, pessoal? Era o plano de abertura, tá? Quando as pessoas não estavam mais satisfeitas com o regime soviético, né, com o regime socialista, nós vamos ter Mikhail Gorbachev. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer 2 planos, né? O primeiro era de transparência, ou seja, mostrar para as pessoas o que realmente estava acontecendo no governo. Muita gente não gostou disso, né, lá, mas ele começou a mostrar. Então essa era a Glasnost, né, que era a transparência, as reformas políticas, previa abertura política, né, já previa abertura política aí, e também a introdução da União Soviética no mundo, tá certo? Esse foi o primeiro. A perestroika já era a introdução no mercado, tá certo? Ele para de investir em coisas militares, porque investiu o quê? Era na corrida espacial e nos militares, era em armamento, era em mostrar foguetes, era em bomba atômica, era em bomba nuclear. Então ele deixa de investir nisso
e passa a investir já em abrir a economia da União Soviética para os outros mercados, né? Militares, reformas iniciais, então quais as reformas que eles estão fazendo ali, tá certo? Página 118, vamos para a última, nona questão. Cite os motivos que levou a Rússia a se tornar líder no período de formação da CEI. Então é o seguinte, eu já falei isso aqui. Vocês lembram que a Rússia ela tinha construído, né? Ela tinha construído ferrovias que ligavam e que tinham um sistema de comunicação e tudo. Ponto 1. Segundo ponto, né? Aqui, pronto. Segundo ponto, a Rússia, ela criou um sistema de comunicação. No tempo que ela era socialista, ela começou a investir. Qual era o plano? Aí por isso que eu botei a questãozinha lá dos planos, né? A questãozinha aqui das prioridades do plano econômico. O que eram as prioridades? Era os bens de base, né? Retirar materiais do solo e tudo. Então, nesse retirar materiais, ele tirava combustível, tirava gás natural e esses materiais, né, principalmente materiais energéticos, ele começou a fornecer à Europa. E a Europa começou a ficar o quê? Começou a ficar dependente, né? Uma parte da Europa e aqueles países que estavam ao redor da União Soviética, eles eram dependentes da União Soviética. Então, quando chega aí no final, né, na época da criação da CEI, por eles serem dependentes, e como era a União Soviética que fazia as negociações de todo aquele bloco com o mundo, então eles assim, vamos ficar aqui na CEI. Então, ela mantém a hegemonia, né, mantém ali o seu poderio justamente por isso, né, principalmente aí, né, pelas riquezas de petróleo, gás natural, né, e a extração de matérias-primas do subsolo russo. Beleza? São 9 questões. A gente termina aqui, mandando um abraço aí para todos vocês. Vamos ver como é que vai ficar aí na próxima semana. Estamos precisando, esperando, né, o desenrolar. Já está começando a abrir as portas, né, abrir os comércios, né, e aí vamos esperar para saber o que o prefeito vai falar, né, vai dizer para a gente sobre a abertura, né, das escolas, do comércio, né, e a gente está esperando aí, aguardando aí quais são o desenrolar aí desse início de abertura do comércio. Ok, pessoal? Dá um abraço aí para todos vocês. Terminando aqui, findando aqui a nossa aula, né? Vocês, ótimo, pessoal, muita gente fazendo as nossas atividades. Um abração para vocês, beijo, tchau, fui.